Pessoal, boa noite. Então, vamos dar sequência, né? Mais um vídeo pequeno aí, mais uns 10 a 15 minutos, nós vamos continuar falando a respeito do Espírito Santo. Então, esse vai ser o vídeo 2, a respeito de batismo no Espírito Santo. Amém? E que o Espírito nos oriente, né? Que a graça do Senhor esteja sobre nós, que a sabedoria do Senhor nos conduza realmente ao entendimento daquilo que o Senhor deseja. Amém? Então vamos lá, né? Nós paramos então em Atos 2:38, né? Onde Pedro pregou e Pedro disse: arrependei-vos, confessai vossos pecados, sejam batizados em nome de Jesus e recebeis o dom do Espírito Santo, amém? Então agora nós vamos ver o que é batismo no Espírito Santo. Nós podemos ter duas situações. O batismo no Espírito Santo, ele pode ter dois significados diferentes, dependendo do contexto, né? Pode ser a conversão, então quando nós nos convertemos, quando nós mudamos, entregamos nossa vida a Cristo, é porque o Espírito Santo, então, ele nos convenceu dessa necessidade, né? E pode ser quando o Espírito Santo traz uma experiência poderosa, quando o Espírito Santo, então, ele age como agiu na vida de Sansão, como agiu na vida de Davi, né? Como em determinadas situações ele agiu especificamente na vida de pessoas, né? E também o batismo no Espírito Santo ele é uma promessa, está escrito em Atos, no capítulo 1, do versículo 4 ao 5. Então nós vamos abrir Atos 1, do 4 ao 5, para que a gente possa ler esses dois versículos aqui onde Jesus então promete o Espírito Santo. Atos 1, 4 a 5. Pegue a sua Bíblia, né? Pode ser no seu celular, pode ser a versão que você tiver aí, né? Vamos ler aqui então. Atos 1, 4 a 5. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Então Jesus morre na cruz, é sepultado, ressuscita ao terceiro dia. Depois que ele ressuscita, ele cerca de 40 dias. Em 40 dias ele faz várias aparições aos discípulos. E nesta ocasião aqui, então, foi a última vez que Jesus falou com eles, né? Aqui na terra, assim, a última aparição enquanto ele estava aqui na terra, depois de ressuscitado. E então ele promete para eles que eles seriam batizados com o Espírito Santo. E se nós formos em Atos, capítulo 2, no versículo 4, diz assim: todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Então, ele prometeu aqui, cerca de 10 dias depois, esse batismo aconteceu e os discípulos, então, foram cheios do Espírito Santo. Ok? Então, a promessa do Senhor. Quando eu creio que eu já disse, mas quando nós abrimos o nosso coração para receber Jesus, na verdade, essa obra já é uma obra do Espírito. Então nós já somos, né, desta forma batizados com o Espírito Santo. Nós já temos o Espírito. Então nós poderíamos dizer que no demais seriam manifestações, mas que também pode ser chamado de batismos, né? Um batismo específico, o Espírito Santo usando a vida da pessoa, se manifestando na vida da pessoa de uma forma específica ali, né? A pessoa está mergulhada no poder do Espírito, né? Porque o Espírito habita em nós. Por isso nós reconhecemos Cristo como Salvador. Então, número 2,
Então, nós vamos ver aqui alguns resultados que nós conseguimos depois de receber o Espírito Santo. Primeiro, nós passamos a ter certeza da nossa salvação. É possível? É. 1 João, né, ele vai dizer que nós podemos ter certeza da nossa salvação. Então está escrito assim, ó: o Espírito Santo nos convence que somos filhos de Deus e que fomos perdoados. Em Romanos, capítulo 8, no versículo 16, Romanos 8, 16. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. O Espírito nos convence que somos filhos de Deus. E para ser filhos de Deus, nós fomos perdoados. Segundo, quando eu tenho o Espírito Santo, eu passo a ter entendimento da palavra. Porque muitas vezes o só ler a letra ou só conhecer a letra não vai nos trazer a mudança e a conversão necessária, porque nós precisamos crer. Então, para isso, nós precisamos ter o Espírito Santo. E onde que está escrito isso? 1 Coríntios, no capítulo 2, 1 Coríntios, capítulo 2, versículos 12 e 13, está escrito assim, mas nós recebemos o Espírito, nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos não com palavras que a sabedoria humana ensina, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Então, quem vai nos ensinar? O Espírito Santo. Ele que vai nos ensinar e vai nos guiar a toda a verdade. Então, não é só a letra, porque eu posso ler a Bíblia e, na verdade, causar uma grande confusão. Então, eu preciso do Espírito Santo. E o Espírito Santo também vai ter outra coisa. Nós vamos ter muitas experiências pessoais com Ele. E nessas experiências pessoais ele vai dizer o que nós devemos fazer e às vezes vai nos impedir de fazer alguma coisa. Sim. Então, no livro de Atos dos Apóstolos está escrito a respeito do Espírito Santo cerca de 59 vezes. E numa delas ali, então, em Atos, no capítulo de número 8, no versículo 29. Atos 8, 29. E disse o Espírito a Felipe, chega-te e ajunta-te a esse carro. Que carro era esse? Um funcionário da rainha da Etiópia, que tinha ido até Jerusalém no tempo de adoração. Então ele resolve, ele ouve a palavra, e quando ele está voltando de Jerusalém para a Etiópia, ele então começa a ler, e ele se interessa por Cristo, pelo Evangelho. Mas ele precisava de alguém que o ensinasse, ele não conseguia entender. E o Espírito então manda Filipe, que era um diácono, né? Quando você vai ler lá em Atos, capítulo 5, 6, Filipe era um diácono, né? E esse diácono, ele corre atrás daquela carruagem para falar, para explicar. Mas quem mandou ele? O Espírito mandou ele. Então o Espírito disse a Filipe para fazer algo. Agora em Atos 16, 7. Atos 16, 7. Deu uma paradinha aqui, mas já vai. 16, 7. Está escrito assim, ó. E quando chegaram a Mísia, tentaram ir para Bitínia, mas o Espírito não lhe o permitiu. Então aqui fala de quem? Aqui fala de Paulo e Silas. Paulo e Silas eram discípulos de Cristo,
e eles pregavam a palavra de Deus. Então eles tinham passado em várias cidades, aí eles foram a uma cidade chamada Mísia. E depois eles queriam ir para uma cidade chamada Bitínia, mas para aquela cidade o Espírito falou, não é hora de ir. Então veja bem, o Espírito disse a eles o quê? O que fazer e o que não fazer. Então o Espírito vai nos ensinar o que fazer e o que não fazer. Se nós conversarmos com Ele, ouvirmos o Senhor, Ele vai falar na nossa mente, nos dando a direção daquilo que é certo, daquilo que é importante, daquilo que realmente tem valor, né? Amém? Então tá, então nós vimos aqui, ó, o que é o batismo do Espírito Santo, alguns resultados de receber o Espírito Santo e algumas experiências que o Espírito Santo nos dá. Amém? Então são esses 3 tópicos, essas 3 que nós lemos, né? E aí eu vou deixar uma pergunta para você. Em Atos, no capítulo de número 8, fala a respeito do batismo de quem? Então você vai ler e vai dizer para mim, Atos 8 fala a respeito do batismo de quem? Amém? Deus abençoe, você seja cheio da graça, da paz e da sabedoria do Senhor, e até o próximo vídeo.